Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Apenas até aqui. Vamos orar, queridos. Senhor, eis a tua palavra aberta, o teu povo reunido. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cative o nosso coração, que o nosso coração seja terra boa e fértil para receber a tua palavra, para que ela possa não ser perdida, mas ela possa ser plantada e produzir frutos. Me ajuda, Senhor Deus, a ser a boca do Senhor nesta manhã. Assim nós oramos, agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, para entender um pouco melhor o contexto aqui do que nós estamos falando, vamos traçar uma linha do tempo sobre a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 1, ora, Deus disse: Deus, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tem 75 anos de idade, os estudiosos dizem isso. Quando Deus faz a promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 4, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Abraão tem 85 anos de idade. Quando Isaque nasce, em Gênesis capítulo 21, verso 5, a palavra diz: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque. E por fim, nesse texto que nós lemos, não existe uma unidade, um acerto entre os estudiosos, mas baseado no versículo 6, que diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. O animal estava levando aquela lenha. Então era uma grande quantidade de lenha. Então
os estudiosos entendem, tem unidade que não se trata de uma criança. Não era um menino pequeno, de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Ele precisa ter força para levar a lenha, que era muito grande, quantidade grande. Então, os estudiosos dizem que ele deveria ter a partir de 15, alguns falam até 25 anos. Ou seja, se nasceu aos 100, Abraão tinha seus 115 a 125 anos. Ora, que lições um homem que teve experiências tão fortes aos 75, 85, 100, 115, 125 anos pode nos ensinar nesta manhã? A primeira lição que a palavra deixa clara através de Abraão é que Deus nos prova. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Queridos, qual é o propósito da provação em nossa vida? Qual é, pai, o propósito da provação na sua vida como pai? Com certeza, a provação que o Senhor nos dá não é para nos destruir, não é para nos fazer infelizes, não é para fazer com que nós sejamos pessoas frustradas, de forma nenhuma. A provação, ela vem para nos fortalecer. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o temem. No caso de Abraão, Deus requer dele o bem mais precioso que ele tem. Ele era o único filho, ele tinha Ismael, mas eu estou dizendo o único filho da promessa. Ele era um homem de 115, 120 anos de idade, 125 anos de idade. Ele era, de fato, o bem mais valioso, mais precioso que ele tinha. Afinal, ele era a concretização da própria promessa do Senhor, de que dele seria uma grande nação, dele haveria descendência como as estrelas, como a areia na praia. Queridos, quando Deus diz para ele, sacrifica o teu filho, é importante lembrar o que é esse sacrifício exatamente. Abraão já tinha seguramente feito centenas e centenas de sacrifícios na vida. O que era o sacrifício? Era você pegar o cordeiro, matar o cordeiro, despedaçar o cordeiro, colocar de forma arrumada em cima do altar, sobre a lenha, e incinerar, a ponto de que aquele holocausto fosse de modo agradável ao Senhor. E ele faria isso, Deus requer que ele faça com o seu próprio filho. Deus não está pedindo para ele, olha, é para você entregar para outro, para que outro faça o holocausto. Não é isso que Deus pede. Deus pede para o próprio Abraão, você vai sacrificar o seu filho para mim. Que coisa mais difícil, às vezes, é a provação. O Salmo 66, versículo 10, diz o seguinte: pois tu me provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Acrisolar aqui tem um sentido de purificar o metal, a prata. A provação, queridos, é uma forma de purificação em nossa vida. Ser provado dói, não é fácil. Ser provado dói, mas a purificação, a prova, ela traz o fortalecimento da nossa fé. E esse é o objetivo de Deus em nossas vidas. Através da provação, o fortalecimento da nossa fé. O fortalecimento do nosso caráter. Isso faz com que o nosso compromisso com Deus, ele seja mais efetivo, ele seja mais duradouro, ele seja perene. Você observa algo muito claro aqui no versículo 2. Acrescentou Deus, toma o teu filho. Ele poderia simplesmente falar, toma o teu filho e vai-te à terra de Moriá. A informação estava certa. Mas o texto, Deus fala duas coisas importantes sobre esse toma o teu filho. Toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. Parece redundante, né? Por que o Senhor, ele destaca que era um único filho? Por que ele destaca que era aquele que ele amava?
Falar simplesmente, toma o teu filho e vai para o monte que te mostrarei, não é suficiente. A informação é clara. Por que essa aparente redundância? Queridos, na palavra nada é por acaso. Absolutamente nada. Aqui nós vemos um princípio muito claro, que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o nosso choro na provação. Deus sabe a angústia do nosso coração. Deus conhece intimamente cada pedaço das nossas entranhas. Salmo 139 diz isso claramente, a partir do versículo 1, diz ali: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Queridos, não se esqueça disso. No auge da provação, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua luta. Deus conhece a sua dor. Deus conhece. E tudo isso tem um único propósito: de que você seja fortalecido na sua fé. Esse é o propósito. Uma segunda, se através da vida de Abraão nós aprendemos que Deus nos prova, a segunda coisa que eu queria destacar aqui, que nós, como pais, devemos obedecer ao Senhor. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto. A obediência de Abraão se traduz, inclusive, por ele ir e rachar a lenha. Deus não falou para ele fazer isso. Deus mandou para ele ir para um monte que ele ia mostrar, levar o seu filho. E ali ele levanta de madrugada, ele racha a lenha, porque talvez ele pudesse chegar lá no local que Deus ia mostrar, no monte, chegar lá e, Senhor, só tem grama aqui, só tem pedra, não tem lenha aqui para queimar, ó. Não vai dar, Senhor, não vai rolar. Eu não tenho como fazer esse sacrifício, não tenho como atender a tua ordem, Senhor. Não, negativo. Ele faz de madrugada imediatamente, recebe a ordem de madrugada, ele vai, prepara o seu animal, os seus servos, racha a lenha, pronto para obedecer ao Senhor. Muitas vezes, a obediência vai exigir sacrifícios de você, pai. Ele teve que rachar a lenha. Aqui os estudiosos dizem que essa caminhada de onde Abraão estava até o monte Moriá é cerca de 80 quilômetros. Por isso eram 3 dias de caminhada. Era longe, requer sacrifício. Mas é importante lembrar que obedecer a Deus nunca é algo natural em nossas vidas. Nunca é. É algo sobrenatural. É algo que não pertence a nós obedecer. Não pertence ao coração pecaminoso humano se submeter a alguém. Não pertence. Quer ver um exemplo muito claro disso hoje em dia? As pessoas saem do hospital depois da Covid, salvas, curadas, melhor, saem com a plaquetinha na mão. Eu venci a Covid. Que bobagem. Eu estive lá, eu fui para a UTI. Para você vencer alguma coisa, você tem que lutar. Eu estava ali, no leito, tomando endovenoso aqui, antibiótico, no outro monitorado. Que luta eu fiz? É graça, é misericórdia.
Não tem nada de mim nisso, não tem. O ser humano gosta de se colocar como a última bolacha do pacote, como ser mais importante, como algo que, de fato, tudo convém, ou tudo converge para o ser humano. Para mim, mentira, não é verdade. É a graça de Deus. Obedecer também não é algo natural ao nosso coração. Mas aqui, nós vemos que Abraão nos ensina que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Vamos fazer novamente levantar voo aqui e olhar para a vida de Abraão, que se transforma em Abraão ao longo do texto aqui em Gênesis. Capítulo 12, por exemplo, em versículo 2, Deus promete a Abraão que dele sairia uma grande nação, que ele abençoaria grandemente. Ainda no 12, no versículo 13, um homem que, apesar de receber a promessa do Deus Todo-Poderoso, ele mente. Houve fome e ele vai para o Egito e ele mente, dizendo que Sarai, não diga que você é minha esposa, você é muito bela, eles vão me matar, então para preservar a minha vida, diga que é minha irmã. Ele mente. No capítulo 15, versículo 4, Deus lhe promete um filho, uma descendência. Ainda no 15, 18, Deus faz uma aliança com Abraão. No 16:2, Abraão é conivente com o que eu chamo com a teologia de Sarai. Sabe o que é a teologia de Sarai? É quando nós queremos ajudar Deus a ser Deus. Havia uma promessa de Deus, e aquela promessa não estava acontecendo. Eu já tenho como mulher 90 anos de idade, nada está acontecendo. Como é que é isso? Então vem cá, Abraão, toma aqui, Agar, se deite com ela, tenha um filho, e esse vai ser o filho da promessa de Deus. E que confusão que deu isso, hein? De Ismael saem todos os descendentes árabes, e hoje você tem um baita de um conflito entre árabes e israelenses. É sem fim, só quando Jesus Cristo voltar para dar fim nisso. É sem fim. Tudo porque começou em alguém tentando ajudar Deus a ser Deus. Nunca use, pai, a teologia de Sarai. Não ajude Deus a ser Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus muda o nome de Abraão, né? Abrão para Abraão. 17:5, 15 a 17, Deus reafirma a sua promessa de um descendente, e Abraão se ri daquela palavra de Deus. Ele se ri. Capítulo 20, versículo 2, Abraão novamente ele mente, dizendo que Sara era sua irmã, com o rei Abimeleque. Muitas vezes nós não obedecemos a Deus porque nós vivemos esse ciclo de falhas. Uma vez nós estamos santos, fortes, daqui a pouco a gente cai no pecado, daqui a pouco a gente se arrepende e a gente está forte. Esse ciclo de falhas é obstáculo para essa obediência do Senhor. O que Paulo nos diz sobre esse ciclo de falhas em Romanos capítulo 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Sabe por que vale a pena obedecer a Deus, querido? Porque quando você obedece a Deus, você está no melhor lugar que pode existir. Você estará no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. E não existe melhor lugar do que isso, do que esse. Não existe. É como o Salmo 23, versículo 6 diz ali: a bondade e a misericórdia, e o texto, essa palavra no original, misericórdia, ela pode ser traduzida como benignidade também, como fidelidade também, certamente me seguirão. A palavra no original de seguir tem a ideia de perseguir, correr atrás,
literalmente correr atrás, ou seja, você obedecer significa que você está aqui e a bondade e a misericórdia, a benignidade, a fidelidade certamente te perseguirão, correrão atrás todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa ideia de obedecer, a bênção do Senhor literalmente vai te perseguir. Que coisa fantástica é isso. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena. Se nós somos provados, se nós somos chamados à obediência, um terceiro item que eu queria manifestar com vocês aqui é que nós devemos ter uma fé madura em Deus. É um convite que Abraão nos faz aqui. Versículo 5: eu e o rapaz iremos até lá e voltaremos para junto de vós. Abraão tinha certeza que ele iria voltar com o seu filho. Vejam que o autor de Hebreus diz aqui no capítulo 11, versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua no versículo 17, falando de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão, queridos, ele tinha a certeza que se ele matasse, se ele despedaçasse, se ele tornasse em cinzas o seu filho amado, o seu unigênito da promessa, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. É o que o texto de Hebreus nos diz. Nós somos convidados a ter uma fé madura em Deus. Só sobre fé, nós poderíamos fazer uma série aqui de estudos, mas eu só vou falar duas verdades acerca da fé. Uma fé madura é uma fé provada. A fé de Abraão é uma fé madura. A fé de Abraão, ele tem aqueles ciclos de falhas, mas em determinado momento ele tem a sua fé impulsionada, num sacrifício do seu filho mesmo. A fé de Abraão, ela não é imatura, ela não é insegura, é uma fé firme, uma fé adulta, uma fé guerreira. Queridos, quem sabe nadar aqui, nunca fez o curso de natação pela internet, nunca fez o curso de natação em quatro paredes. Para você aprender a nadar, você tem que cair na água, tem que cair no rio, tem que ir na piscina, sei lá onde, mas você tem que cair na água. Fé é o mesmo princípio. Não existe fé madura se essa fé não for testada. Não existe. Para que seja uma fé de fato madura, adulta, guerreira, a nossa fé vai ser testada, Pai, de uma forma ou de outra. O segundo item que eu queria destacar sobre a fé é que uma fé provada é uma fé revigorada. É como um músculo. Nós, a partir do momento que treinamos, nós temos músculos, nós temos força. A fé é igual. À medida que ela é testada, à medida que ela é provada, ela vai se fortalecer, ela vai ser revigorada, com o único propósito, para que nós tenhamos um forte e dependente compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o propósito da fé. Fé caminha junto com a razão. Mas chega um determinado momento que a razão fica e você só caminha pela fé. Não tem jeito. Aqui a razão ficou. É algo sobrenatural. É a fé que caminha. E é certo que todos nós enfrentamos dias maus. É certo. Crente bate o carro, crente tem um carro roubado, crente morre de Covid, crente é sequestrado, crente é passado para trás. É certo que nós enfrentamos o dia mau. E eu queria que você guardasse duas
verdades quando você estiver no dia mau, que pode se tornar semanas, meses, anos maus. Eu queria que você guardasse 2 verdades para aquecer o seu coração. A primeira delas: Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a segunda grande verdade é que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, me ama. E isso faz toda a diferença. Deus me ama. Lembre-se disso quando você estiver no vale da sombra da morte, quando você estiver nos dias maus, quando você não estiver entendendo nada. Abra seu coração diante de Deus com essa verdade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor me ama. Não me deixa duvidar disso, Senhor. A quarta coisa que Abraão nos convida aqui como pais é que nós devemos ter uma íntima comunhão com Deus. Versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão, ele responde dessa forma porque ele conhecia Deus. Ele sabia que tinha certeza de que Deus iria cumprir a sua promessa. Queridos, não existe conhecer o outro se você não gasta tempo. Não existe. Para você ter intimidade com Deus, assim como Abraão tinha com o Senhor, você precisa gastar tempo. E não tem milagre, não tem atalho. Para conhecer Deus, você precisa ler a palavra e estar com Ele em oração. Não existe atalho. Essa é a forma de conhecer Deus. Essa é a forma de desenvolver intimidade com o Senhor. E a pior bobagem que eu e você podemos falar é: eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Ô pastor, minha vida é corrida pra caramba. Você não conhece a minha vida, eu trabalho logo cedo. Querido, isso é uma bobagem. Sabe por quê? Você tem tempo para o que você gosta. Sempre você arruma tempo para fazer o que você gosta. Se você hoje ligar para mim por volta aí de 17 horas, eu vou te atender, porque eu vou estar na frente da televisão vendo o jogo de futebol, secando o tal do Engo para ele não ganhar, com meu filho assistindo junto. Mas eu já terei feito a minha devocional, eu já terei feito o meu tempo a sós com Deus. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que nós gostamos. Quanto tempo você tem gasto em Facebook, em WhatsApp, em Instagram? Não sei. Quanto tempo você leva para lavar o seu carro? Tem pai que cuida melhor do carro, pastor, do que da própria esposa. Dá um brilho, fica 2 horas lá. Não, mantém o carro bacana, limpo, legal, sem problema nenhum. Mas o fato é, você está tendo tempo para desenvolver comunhão íntima com Deus? Se não está, aí você está tendo um problema sério. E não minta para o seu coração. Não acredite nessa mentira. Eu não tenho tempo. Isso é bobagem. Você tem tempo para aquilo que você gosta. E por fim, Abraão nos chama, nos ensina que nós devemos ser fonte de bênção. Versículo 18: Nela serão benditas todas as nações. Eu e você, como pais, somos chamados a sermos fonte de bênção na nossa família, para a nossa esposa e para os nossos filhos. Queridos, fonte não é algo que pinga. Nunca vi uma fonte pingando. A fonte, ela jorra água, ela manda água, ela é um nascedor de quantidade grande de água. Essa é a ideia da fonte. Nós somos chamados para jorrarmos bênçãos na vida de nossos filhos, na vida da nossa esposa, na vida de nossa família. Não se esqueça, nós somos modelo, para o bem ou para o mal. A criança pitititica, ela pega o batom da mãe e 1 ano de idade, sei lá, raspa todo o batom, destrói, a mãe fica doida. Pega o barbeador do pai, está passando. Modelos. Nós somos modelos. Queridos,
Talvez terminando esse estudo, você possa estar um pouco frustrado, percebendo que você está bem distante de responder bem à aprovação, de ser uma pessoa obediente a Deus, de ter comunhão íntima com o Senhor, de ter uma fé madura ou de ser fonte de bênção. Talvez seja difícil para você guardar tudo que eu falei aqui. Se eu te perguntar, quantos lembram da pregação do pastor domingo passado, à noite? Alguém lembra o que ele falou, o texto que ele falou? Há um mês atrás. Ih, aí apertou, hein, pastor? Quem é que vai lembrar? É difícil, né? Mas eu trouxe alguma coisa aqui que vai nos ajudar a lembrar. Queridos, minha máscara. Eu creio que nós somos chamados a fazer isso baseados na identidade que nós temos. Esse aqui é o meu crachá funcional. Isso aqui, quando eu viajo, eu uso. Onde eu chego no aeroporto, com o prefeito, na prefeitura, com o secretário, eles nem precisam perguntar meu nome. Ele vai ver que eu sou de Aço Socorro e tem meu nome aqui. É a minha identidade. Aproveitando o clima olímpico, isso talvez te ajude a lembrar futuramente, que cena bonita nós vemos quando um brasileiro ganhava uma medalha. Ele segurava com orgulho aquela bandeira, ele mostrava para o mundo: eu sou do Brasil, eu sou brasileiro. Que orgulho é isso? O baiano que ganharam, né? Eu sou da Bahia, eu sou do Brasil, mas sou da Bahia. Identidade, isso aqui representa um povo. Se você nunca vai ver alguém, um brasileiro ganhou a medalha, ele pega a bandeira da Itália, dos Estados Unidos, do Japão. Não. Ele vai ostentar a sua identidade de ser brasileiro. Não é isso, pastor Pedro Jorge? Não, mas meu nome não é Pedro Jorge. Meu nome é Jorge. Mas por que eu não posso chamar ele de Pedro Jorge? Uai, porque não é Pedro Jorge. A identidade dele não é Pedro Jorge. A identidade é Jorge Max. Eu queria perguntar então para você. Eu sou Marco. Minha mãe, quando eu via alguém falar: ei, Marcos, vem aqui. O nome dele é Marco Antônio. Ela ficava louca da vida. Ficava pistola. Por que nós... Então a grande pergunta é, se nós não negociamos a nossa identidade de sermos brasileiros, se nós não negociamos a nossa identidade de termos um nome, por que nós negociamos a nossa identidade de sermos cristãos? Por que nós negociamos a nossa identidade de sermos agentes do reino nesse mundo? Por que nós negociamos, deixamos escondida a nossa identidade de ser cristão? Eu tenho 53 anos de idade. Quantos anos eu vou viver? Uma pergunta difícil, né? Digamos que 56, 3 vezes 2, 106. Eu acho que eu não vou chegar até 106 anos de idade, né? Ou seja, eu já passei da metade da minha vida, correto? O meu voo já está descendente, companheiro. O meu voo já está aqui. Eu vou viver 54, 60, 70, 80 anos? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Mas o que são 60, 80, 90 anos de idade diante da eternidade? O que é isso? É nada. É poeira. É algo sem valor. Então por que você e eu nos apegamos tanto a essa vida? Por que nós nos apegamos tanto a valores que nós temos aqui nesse mundo? Temo que quando nós cheguemos diante de Deus, nós olhemos para o Senhor e digamos: Senhor, perdão,
porque eu coloquei a minha força, energia, o meu recurso, a minha vida em coisas sem valor. Não esqueça, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada para lá. Não adianta você acumular aqui, companheiro. Você tem que acumular é lá, na eternidade, no que é eterno. E talvez a partir do momento que nós não negociemos a nossa identidade celestial, nós sim poderemos ser homens provados e aprovados, homens com fé madura, homens com intimidade com o Senhor, homens que de fato espelham o caráter de Cristo. Que o Senhor ache em você e em mim corações dóceis e ensináveis para a sua glória, hoje e para todo sempre. Amém? Vamos orar, queridos? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra desafia o nosso coração. Obrigado porque é mais uma vez que o Senhor nos convida a termos uma vida de intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor inquieta o nosso coração. Não deixa que essa palavra que é Tua, ela caia à margem do caminho. Mas que ela caia no nosso coração e essa terra possa ser uma terra fértil, essa semente ela possa germinar, ela possa frutificar e fazer algo novo em nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a sermos melhores pais. Traz à nossa memória que nunca é tarde, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Não importa se o nosso filho ele é pequeno, se ele já é adulto e casado fora de casa. Não importa. O Senhor nos dá novas oportunidades todos os dias para nós sermos mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos inquieta. Obrigado porque o Senhor nos confronta. Obrigado, Senhor Deus, e faz algo novo aparecer em nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.